Olá! Hoje a nossa lição da Escola Dominical é sobre viver com fé e razão, e o texto bíblico para nossa reflexão encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 12 até o 25. Nesta lição, vamos refletir sobre a importância de não desprezar a razão em relação à fé e nem desprezar a fé em relação à razão. A cidade de Corinto era uma das maiores cidades do Império Romano. Paulo estabeleceu a igreja nesta cidade por volta do ano 50 ou 51 depois de Cristo. Era uma das maiores cidades e formada em sua maioria por pessoas pobres e escravas. A igreja de Corinto vivia diversos problemas. Entre eles, podemos citar partidarismo, processos em tribunais comuns entre os irmãos da fé, conflito entre fracos e fortes, reivindicações das mulheres, muitas dúvidas em relação aos dons, dúvidas em relação à ressurreição dos mortos, incoerências na celebração da Santa Ceia. A igreja possuía muitos dons, mas fazia pouco uso da razão e do discernimento no uso desses dons, o que atrapalhava o trabalho de edificação. Os dons espirituais deveriam ser utilizados com sabedoria para promover a edificação. Para isso, o falar em outras línguas deveria vir acompanhado da interpretação, conforme 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13. Paulo orienta a orar com o Espírito, mas também orar com a mente, visando a edificação da igreja como um todo. Conforme esta citação da nossa revista, entendemos então que a igreja de Corinto precisava aprender a viver com a fé e com a razão. Paulo orienta a igreja de Corinto dizendo: irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na página 25 da revista, nos diz assim: na época de John Wesley, fundador do movimento metodista na Inglaterra, a situação não era diferente. Muitos cristãos e cristãs estavam seguindo o caminho dos entusiastas. Era uma forma fanática de servir a Deus que ignorava toda a razão e o bom senso. Também em sua época florescia o iluminismo, que defendia a razão como o caminho mais seguro para o conhecimento e ignorava as sagradas escrituras e o uso da fé. Diante daquela realidade, Wesley escreveu um sermão com o tema da razão. O sermão se chamava O Caso da Razão Imparcialmente Considerada. É o sermão número 70 de John Wesley. Neste sermão, Wesley nos ajuda a refletir sobre as seguintes questões em relação à vida. Primeira questão: a razão pode fazer alguma coisa? Ela nos auxilia a direcionar e realizar diversas tarefas. Wesley diz que ela pode ensinar tudo o que a habilidade ou a diligência humana tem inventado nesses milhares de anos. Segunda questão: a razão pode nos ajudar na vida cristã? Sim, pois por ela conseguimos sistematizar nossa fé em Cristo e nas Escrituras. Wesley nos ensina que Deus nos tem dado a razão como um guia
que nos ajuda a entender o que é a fé por meio da qual somos salvos, qual é a natureza e a condição da justificação, quais são os seus frutos imediatos e subsequentes. Terceira questão: o que a razão não consegue fazer? A razão tem seus limites, como, por exemplo, ela não pode produzir fé. A razão sozinha também não pode produzir esperança. A razão também não pode produzir o amor de Deus. Outros aspectos relevantes que devemos destacar agora sobre a fé. A fé não nos dará todas as respostas. Não é porque cremos em Deus e na palavra que entenderemos todos os fatos da vida. Nem tudo o que vivemos pela fé se explica pela razão. E ter fé não nos isenta de raciocinar. Não podemos nos alienar da vida só porque cremos que Deus está conosco e cuida de nós, ou porque estamos com os olhos na vida eterna. Viver hoje com fé e razão, dependendo de Deus para conduzir a nossa vida, é sabedoria vinda do Senhor. Para nossa reflexão sobre esta lição de hoje, temos as seguintes perguntas: por que a razão é um dom de Deus? Como usar a razão e a fé na sinalização do reino de Deus? Para finalizar essa meditação, quero ler o versículo 12 do capítulo 14 de 1 Coríntios. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Um abraço no amor de Cristo e até a próxima lição da Escola Dominical. Amém.